Nesta semana, o Paraná TV entrevista os candidatos a prefeito de Londrina. Nosso convidado de hoje é Luiz Eduardo Cheida, do PMDB. Luiz Eduardo Cheida nasceu em Penápolis, no interior de São Paulo. Tem 58 anos, é casado e pai de 4 filhos. É médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em gastrologia e terapia intensiva. Foi eleito vereador em Londrina em 89 e prefeito da cidade em 93, pelo PT. Já atuou como secretário municipal e estadual do Meio Ambiente. Hoje está exercendo o segundo mandato como deputado estadual pelo PMDB. Está no partido desde 99. A entrevista terá 8 minutos de duração e nós começamos a contar o tempo a partir de agora. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Boa tarde. Acabamos de ver a renúncia do prefeito de Londrina, Joaquim Ribeiro. Se eleito, como o senhor pretende combater a corrupção e dar mais transparência aos atos da prefeitura? Bem, primeiro que eu só estou me candidatando por isso. Mesmo como deputado em Curitiba, tenho acompanhado a nossa cidade e estou indignado como todos os londrinenses. É uma tragédia o que se abate sobre Londrina, uma espécie de um pesadelo, um sonho ruim. E acabar com isso é obrigação de qualquer homem público e de todos os que estão aqui. Por isso, a eleição se transforma numa espécie de motivação maior para aqueles que querem a ética de volta, a verdade, a honestidade dentro da prefeitura. Como fazer para que isso aconteça? Eu já fui prefeito de Londrina. Aliás, fui o último prefeito de Londrina sobre o qual jamais pesou alguma denúncia, alguma irregularidade. O que significa que fizemos um mandato absolutamente tranquilo, transparente. E me lembro que na época eu desenvolvi instrumentos de participação popular e transparência, como por exemplo o orçamento participativo, onde as pessoas votavam dizendo o que é que queriam para os seus locais de moradia e o que é que iria constar no orçamento. Mas e fiscalizar isso, como é que seria? Inventei um tal de orçamento aberto, onde, como não existia internet na época, eu colocava todas as arrecadações do dia num computador, quais foram os gastos e para onde foi aquele dinheiro. Botava esses computadores, um no saguão da prefeitura, um no calçadão e outro no terminal de ônibus, de modo que as pessoas, isso voluntariamente, não tinha nenhuma lei que me obrigava a fazer isso. Fiz porque sempre achei que a marca da honestidade é a mais fundamental para qualquer homem público. E por isso eu tenho autoridade, experiência para falar sobre o fim da corrupção. Tenho mais do que isso, tenho história de luta. Eu estou em Londrina há 40 anos, lutei contra a ditadura, por uma Assembleia Nacional Constituinte, lutei pela anistia, lutei pelas diretas já e agora é uma outra luta, é a luta pelo fim da corrupção. Me sinto absolutamente tranquilo para fazê-la, claro que não sozinho, mas tenho certeza que a grande maioria dos londrinenses apoia esse tipo de trabalho e vai me ajudar na prefeitura a varrer para sempre a corrupção da cidade de Londrina. Os últimos problemas que nós tivemos com corrupção na cidade foram com os serviços terceirizados. O que o senhor pretende municipalizar e o que o senhor pretende manter como serviço terceirizado? Olha, existem serviços terceirizados desde que Londrina é Londrina, como por exemplo a coleta do lixo, o transporte de ônibus, tudo isso nós temos o poder concedente, que é a prefeitura, e as concessionárias. Isso obviamente haverá de continuar, eu não me imagino comprando ônibus para transportar pessoas, nem comprando caminhão de lixo para fazer a coleta do lixo. Agora, fazer com que serviços essenciais eles sejam terceirizados para ONGs e outras situações assim, outras figuras jurídicas, eu não faria jamais. Assim como não fiz, nunca fiz e acho que está errado fazer. Parcerias com a iniciativa privada para que elas toquem creches, para que elas possam, em convênio com a prefeitura, fazerem qualificação de mão de obra, isso tudo é absolutamente salutar. Desde que esteja junto o Observatório de Londrina, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e os conselhos que eu quero criar em todos os locais de moradia para estarem presentes e fiscalizando todos os atos da prefeitura. Aí sim, as terceirizações podem ser bem-vindas, mas não como foi feito num passado recente que levou ao verdadeiro caos, principalmente a política pública de saúde. O senhor falou em creches, candidato, um grave problema na Sem cidade. dúvida. Há um déficit aí de pelo menos 3 a 4 mil vagas. Se eleito,
O senhor pretende construir mais creches? Como fazer para diminuir Olha, essa falta de vagas? Serei eleito e vou resolver essa questão. De que forma? A CLT, a Confederação Nacional das Indústrias, enfim, vários organismos e a própria Constituição Federal determina que todo local de trabalho com mulheres de mais de 16 anos, tendo mais de 30 empregadas, deve de alguma maneira prover creches, seja com convênios com a prefeitura, com convênios com creches filantrópicas ou até com Vale Creche ou até as próprias creches. Nós estimularemos isso em verdadeiros convênios e a prefeitura continuará fazendo a folha de pagamento das entidades filantrópicas. Situação que começou comigo já há 20 anos atrás, caso contrário, a maioria delas teria sido fechada, num embate muito grande que tivemos em 1992, quando alguns candidatos, então, na eleição, diziam que era impossível a prefeitura arcar com a folha de pagamento das creches. Eu dizia na campanha que era possível e nós fizemos isso e provamos que isso era necessário. Hoje vamos continuar ajudando, ampliando essa ajuda, mas requisitando também da iniciativa privada que cumpra o que a CLT determina. Outra proposta de campanha do senhor são os postos de saúde 24 horas em todas as regiões da cidade. Perfeito. Inclusive com médicos nos distritos rurais de Londrina. Morando nos distritos, né? Como dá para fazer isso, candidato? Olha, eu volto, me desculpa falar outra vez de quando administrei. Administrei Londrina com 25 milhões de reais. Hoje a verba para a saúde é quase 400 milhões de reais. Naquela época eu pus médicos morando nos distritos, pagando bem. O médico ganhava mais do que o secretário de saúde para morar lá e ter apenas um emprego. Tinha casa alugada, carro, não é? A casa era dele, ele não pagava nada, o carro era para ele se locomover, enfim, ele tinha um conforto para isso. Mas hoje é um pouco mais complicado, né, candidato? Não. O dinheiro é curto? Não, pelo contrário. Naquela época tínhamos 25 milhões de reais, hoje temos quase 400 e a população nesse período não aumentou proporcionalmente assim. De modo que nós temos, por uma questão de gestão, ao fazer isso, nós vamos tranquilamente fazer com que o médico more no distrito. Mas eu tenho uma outra coisa que quero implementar, porque inventei aqui o médico de família. Foi invenção minha, de Londrina, naquela época, porque não existia no Brasil. O médico vai voltar a internar em casa e, mais do que isso, os profissionais de saúde ganharão produtividade. Na medida em que eles resolverem o problema de saúde do cliente, daquele munícipe que o procura, ele pontuará mais e, além do seu salário, ele vai ganhar um plus a mais. Enfim, a resolutilidade fará com que ele tenha uma produtividade pontuada, ganhando o melhor salário. Vamos inventar isso aqui e, tal qual o médico de família, o médico da zona rural que eu criei, essa será uma novidade que se espalhará para todo o Brasil, com certeza. Candidato, se eleito, como o senhor pretende resolver o déficit de empregos na cidade? O senhor quer criar uma cidade industrial? Como seria? Como funcionaria? Na verdade, Londrina está num momento crucial de decisão, se ela se industrializa ou não. Eu quero que Londrina se industrialize. Investimento pesado na educação, para capacitação de mão de obra e criação de uma cidade industrial para isso. Onde será? Na zona rural, onde o terreno hoje é mais barato, mas as condições são absolutamente possíveis, porque Londrina não é uma cidade tão grande. Candidato, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, candidato.